16 de Mateus, irmãos, vamos ao texto bíblico. Ao texto bíblico. 16 de Mateus, a partir do versículo 13, para a nossa reflexão dessa manhã. Diz assim, ó. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelara isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Preciosa, Senhor, valiosa demais. Atacada ao longo de toda a história, Senhor, nós vemos o diabo tentando atacar a sua palavra. Isso tem uma razão, ela é a verdade. Ela é a maneira como o Senhor se comunica aos homens de maneira especial, de forma especial. Não tem mais nada que consiga ser tão claro, tão objetivo e, mais do que tudo, poderoso. Poderoso. Para edificar a igreja, para converter o perdido, para alcançar os homens, para aperfeiçoar a nossa vida, para nos encorajar, para nos consolar, para nos transformar. O Senhor faz tudo isso por meio da sua palavra. Que nessa manhã, Senhor, ela seja o que ela diz que é, viva e eficaz. Que seu Espírito vivifique o texto e o texto saia da minha boca, Senhor. Que o texto saia da minha boca, não como informação, pura informação, mas revelação, alcançando os corações, as mentes, trazendo para nós, ó Deus, a edificação que sua palavra pode trazer. Te louvamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje eu ia terminar o capítulo 16, né? Mas acho que tem muita coisa preciosa nessa sessão que a gente leu e nas duas sessões seguintes que se complementam, né? Então, vamos ir aqui por parte. Confesso que eu quero correr com esse evangelho segundo Mateus aqui, não correr no sentido de pressa, né? Mas sintetizar aquilo que tem nele para logo em breve a gente ir para Atos. A gente vai ter um evangelho aí pregado e depois a gente vai para Atos falar sobre o desenvolvimento da igreja primitiva. Então, contudo, eu não vou violar, irmãos, a preciosidade do texto, aquilo que o texto carrega de precioso, de proveitoso para nós por causa de pressa. Não vou fazer isso, não. Por isso, vou ficar nesse bloco aqui. Se você está comigo, né, está com a gente aí caminhando esse tempo todo, você deve ter visto o que eu falei na semana passada, né? A gente está chegando lá no alto da escada. Agora a gente está lá no alto da escada desse momento em que o Evangelho segundo Mateus explica, mostra para a gente de maneira bem clara que só existem dois grupos de pessoa nessa vida. A gente está no alto da escada agora, a gente vem subindo. Capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, as reações de João Batista, a reação dos judeus, a reação dos gentios, ele vai mostrando. Depois, no capítulo 13, a gente viu ali as parábolas de visão, né, das pessoas que são
joio e trigo, peixe bom, peixe ruim, solo bom, solo ruim, quem tem Jesus como o maior tesouro de sua vida e quem não tem, fomos vendo isso. Depois nós vimos as pessoas que foram reagindo em relação aos milagres de Jesus, a partir dos seus grandes feitos na Galileia e também no meio dos gentios, e aí a gente percebeu que principalmente o grupo dos religiosos foram as pessoas que se demonstraram ali resistentes à mensagem do reino. A gente veio caminhando, veio andando, e agora esse texto que está diante de nós é o ápice da ideia de que existe uma divisão entre um povo e outro povo. Porque Jesus, ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos que deixa isso bem claro para nós. Versículo 13, o texto diz que indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, no extremo norte ali da Galileia, ele chega ali, nesse lugar, que é um lugar de gente pagã, predominantemente pagão, pessoas que não faziam parte do povo da aliança. Depois de passar por toda a experiência de pregar pela Galileia, desenvolver o seu ministério na Galileia, passar por toda a experiência de ir também para o meio dos gentios, ele para ali para extrair dos discípulos uma constatação. Ele está também, assim, no ápice do seu ministério terreno. Jesus já fez muita coisa aqui, já pregou muito, já curou muito, já fez muita coisa a essa altura, e agora ele para, dando uma respirada, olhando para os discípulos e fazendo essa pergunta que está no texto. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Isso é legal, né? Na verdade, é uma técnica consagrada pelos filósofos gregos na arte da argumentação, né? Você extrair da pessoa a verdade dela a partir de perguntas. Você chegar para a pessoa e falar assim, cara, o que você acha disso aqui? O que você pensa sobre isso aqui? Como é que você vê isso aqui? Antes de você ir até a pessoa e falar o que você tem para falar, você pergunta, o que você acha dessa questão aqui? E a pessoa vai falar, não, eu acho isso. Você fala, então. É uma pegadinha, né? E é isso que Jesus está fazendo. Jesus está sendo provocativo para extrair a verdade dos seus discípulos. Mas ele começa falando do povo de fora. O povo de fora é o primeiro alvo de Jesus, e ele diz, quem os outros dizem que o Filho do Homem? E olha a resposta, olha o quão interessante é a resposta dos discípulos. Uma vez que os discípulos viviam no meio dos outros, socialmente falando, eles estavam sempre em contato com as pessoas. Pensa Jesus passando e as multidões ali apertando Jesus, aquela coisa toda, aquela multidão que Jesus alimentou, os discípulos passando no meio daquelas pessoas, entregando pão, entregando peixe. Com certeza os discípulos tinham contato com as pessoas a ponto de entender o que o povo pensava sobre Cristo. Você também. Você também. Você trabalha numa empresa onde tem os outros. Você mora numa casa onde tem os outros. Você vive numa sociedade onde tem os outros. Os outros do texto aqui é todo mundo. Você está envolvido com um monte de gente. E pasmem os senhores e as senhoras, né? Dentro da igreja também. Os outros. Jesus está falando com os seus discípulos e perguntando, o que os outros pensam de mim? O que aqueles que não são meus discípulos acham de mim? E eles respondem de maneira maravilhosa. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí, irmão, aqui, vem comigo aqui, né? Se alguém chega hoje para mim e fala assim, caraca, Wesley, tu é tipo João Batista, né? Eu vou ficar me sentindo. Porque Jesus falou dele e disse que nascido de mulher não tinha um profeta maior do que ele. Se alguém chega para mim e vai falar assim, caramba, Wesley, eu vejo em você um perfil de Elias, hein? Eu vou falar, uau, Elias, profeta do fogo? Tipo Elias, né? Wesley, eu te vejo tipo Jeremias, eu vou ficar mais triste, né? Eu vou ficar meio triste. Chorou muito, sofreu muito na vida, a ponto de escrever um livro só sobre suas lamentações. Mas também é um profeta, amém? É um profeta também. Ou um dos profetas, diz o texto. Olha aqui para mim. A constatação do povo lá de fora em relação à identidade do Cristo é ruim em si mesma? Sim ou não? Não.
Absolutamente não. O que os discípulos estão dizendo, o que Pedro está dizendo aqui, falando em nome dos discípulos, o povo lá pensa que tu é um profeta, cara. Que tu não é qualquer um, não. Tu é o... Né? Tu está dentro de um grupo seleto que é extremamente admirado e apreciado dentro da nossa cultura. Profeta para o povo judeu, para o povo hebreu, era uma figura significativa. Era o símbolo da representatividade do próprio Deus entre os homens. Então, quando eles dizem, o povo acha que tu é um profeta, eles estão dizendo assim, eles estão dizendo aí fora que tu é uma pessoa notável. Que tu é grande mesmo. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente viu no capítulo 14, né, que Herodes pensou que Jesus era João Batista ressuscitado por causa dos muitos feitos miraculosos de Jesus, não é? Malaquias, capítulo 4, versículo 5, tem uma profecia de que Deus mandaria um Elias antes do grande dia do Senhor, né? E essa profecia se cumpre em quem? João Batista. Ele estava falando daquele que viria no espírito de Elias, um profeta aprovado pelo Senhor com uma mensagem poderosa. Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, né? Jeremias por causa do perfil sofredor e outros um dos profetas. Porque quando você olha para o capítulo 18, versículo 15 de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento ainda, enquanto Moisés estava para colocar o povo para dentro da terra, Moisés profetiza. Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e quando as pessoas pensavam no Messias, a ideia do profeta não estava excluída. Logo, também não é errado dizer que Jesus era um profeta. Também era um profeta, sacerdote, rei. Ele acumulou todos os ministérios em si próprio e cumpriu tudo. Mas não é dessa perspectiva que os outros dizem. Os outros pensam que Jesus é mais um de tantos, muitos profetas que passaram na história do povo de Deus. Torno a dizer, isso é ruim em si mesmo? Não. Contudo, isso nos ensina o quê? Que é possível que muitas pessoas tenham uma percepção ou uma concepção positiva da pessoa de Jesus, mas ainda assim equivocada. É o que mais tem hoje. O que mais existe no nosso meio são pessoas que têm uma ideia da identidade de Jesus muito boa, muito legal, muito maneira, mas que não é a identidade correta, a concepção correta. E isso é o que estraga a minha e a sua vida em vários aspectos, quando a gente confunde a identidade do Cristo que servimos. Hoje, para muitas pessoas, Jesus é o quê? Um curandeiro. É ou não? É um curandeiro. É alguém que cura os enfermos, leva sobre si as nossas feridas, né? E é verdade mesmo. Mas é só isso, é só alguém que precisa curar minha doença, minha enfermidade, para eu pegar a saúde que ele me deu e usar do jeito que eu quero. Para outros, Jesus é tipo um dono de banco, de empréstimo. Né? Parece que Jesus tem um banco virtual, que não tem agência, mas é só você joelhar, orar, pedir, que o dinheiro cai na conta, né? Outros pensam que Jesus é dono de agência de carro. Sabe? E outros ainda pensam que Jesus é dono de imobiliária. E eu posso ficar aqui até amanhã, cara, falando sobre as muitas identidades que atribuímos ao Cristo de Deus, mas isso tudo é a partir de quê, Wesley? É a partir da maneira como ele é apresentado para nós. Eu quero que você reflita sobre isso, porque disso depende a sua salvação. A gente vai ver isso no texto. Qual foi o Cristo que te apresentaram? Qual foi o Jesus que pregaram no dia da sua conversão? Lembra aquele dia que você veio à frente? Lembra agora, reflete agora sobre a mensagem que você ouviu e pensa do porquê que você veio aqui. Qual foi o Cristo que te apresentaram naquele dia? Isso muda tudo. Não só, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas não só nesse aspecto da salvação em si, mas falando já de gente salva, a maneira como a gente vive. Porque você vai ver que o salvo também tem condição de confundir as bolas, né? Em algum momento a gente vai ver isso mais para frente.
Mas a grande questão é, o que você pensa sobre Jesus, irmão? E aqui a gente faz muita questão. Ontem a gente estava falando sobre isso ali no momento dos casais, né? Enquanto nós falávamos como Deus resolveu salvar os homens, em Cristo Jesus, pela fé somente, pela graça mediante a fé somente, e a gente deixava muito isso claro. Por quê? Porque você saber quem é o Cristo e o que ele veio fazer, sua identidade, que tem tudo a ver com a sua missão, coloca você no seu devido lugar. Humilha a você e a mim. E aí você para de ficar pedindo dinheiro. Você para de achar que ele tem obrigação de cumprir a sua vontade, ou as suas vontades, como muitos pais fazem com seus filhos. Mimados, que oprimem seus pais, fazem chantagem emocional. Se Jesus não me der, eu vou embora. Vai embora. Se ele não transformar a minha vida, não mudar a minha vida, ele não é o seu empregado. Ele não é o seu mordomo. Ele não é o fazedor de vontades do povo de Deus. Ele não é nada disso. Ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo. Cristo é a palavra grega, né, para Messias, ou ungido. Isso aqui é um título messiânico. Pedro, leigo, pescador leigo até certo ponto, né, entre aspas, mas era um hebreu, era um judeu, ouvia sobre a Torá desde cedo. Mas um homem que não tinha a mesma habilidade com as escrituras como os escribas, os fariseus, os saduceus, é o homem que olha para o Antigo Testamento e diz: tu é o Messias. O Cristo, o esperado, e olha outra coisa que ele diz: o Filho do Deus vivo. Esse era um título que era atribuído a Israel, e Israel, como filho de Deus, tendo que representar o próprio Deus diante das outras nações, falhou. E o verdadeiro filho, o filho legítimo, o legítimo herdeiro, agora está aqui, diante de Pedro e dos discípulos, e Pedro reconhece isso: tu és o Cristo. E para que nós, irmãos, em momento nenhum confundamos as coisas e caiamos no laço da frustração de Cristo não atender às nossas demandas e expectativas, tu precisa, hora ou outra, sondar seu coração e se perguntar: quem é Jesus para mim? Olhar lá no fundo do seu coração e se perguntar: o que eu penso sobre ele? O que ele representa para mim? Quem ele é? Quem ele é? E Jesus é isso aqui que Pedro diz: o Messias, o Cristo, o ungido, o esperado, aquele que foi prometido em Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente e venceria o mal. Aquele que desfaria, né? João diz isso: para isso o Filho do homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Cristo veio. Para que eu e você, para que nós tivéssemos por meio dele perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos resgatados da miséria que nos encontrávamos. Ele veio para nos tirar do charco de lodo, do charco de lama, e nos colocar sobre ele próprio, que é uma rocha firme, inabalável, uma esperança que não falha. Para vocês, quem eu sou? Irmão, pensa isso essa manhã, quem Jesus é para você. O que você pensa acerca de Cristo? Sabe? Eu ainda fui bacana aqui de dizer que alguns pensam que Jesus é só um fazedor de milagre, mas tem gente que despreza ele num nível. Na academia, Jesus foi só um homem que andou, peregrinou por essa terra, que gostava dos pobres, né? Para alguns Jesus é socialista, comunista. Para outros Jesus é um refugiado. Jesus é refugiado. Refugiado. Irmão, acabei... Não é para te emocionar não, mas eu estou todo arrepiado aqui. Sério. Tem gente que fala isso para te emocionar, mas acabei de me arrepiar aqui porque eu estou pensando, sabe sobre o quê? Sobre como
que os homens vão ficar diante dele naquele grande dia. Acabei de pensar aqui sobre esse paralelo entre quem ele é e os homens que a gente elogia e louva aqui. Eu acabei de pensar aqui sobre a representatividade do Filho de Deus no seio da igreja. Você consegue pensar sobre isso? Que não é só sobre o fato de eu ter uma inclinação para esse aspecto mais radical da fé, mas o que a gente está falando é do Filho de Deus. Que as músicas que nós cantamos aqui não podem ser canções vazias de sentido para nós, mas que devem ser cantadas com consciência de que você está de fato diante do Rei, do Filho de Deus, do Espírito do Deus encarnado. Ele falou, vocês vão ficar órfãos, não vou enviar o meu Espírito. Ele está aqui no meio de nós. Seu dia a dia, segunda de manhã, o Rei está lá. Te acorda, te levanta, te preserva. Ontem nós falávamos sobre isso ali. O salmista falou assim, deitei, peguei no sono, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Você tem noção do que é isso? É isso aqui que provoca temor, que te faz respeitá-lo, honrá-lo, se prostrar diante dele. Eu estou falando do crente, do não crente. O não crente se dobra e diz, eu me arrependo. Eu confesso os meus pecados e eu te recebo como Salvador da minha alma, da minha vida. Eu não estou falando de uma figura histórica proeminente, irmãos. Eu não estou falando de César, não estou falando de um rei, não estou falando de um papa, estou falando de Deus. O Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, Cristo, o Messias esperado, de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que há de voltar, irmãos, em poder e glória. É isso. É o Cristo. É o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Você precisa refletir sobre o que ele representa para você. Senão eu, como pastor, vou ficar implorando para tu ser santo. Vou ficar implorando para você levar a coisa séria. Vou ficar implorando para que você não viva uma vida desleixada. Porque quem despreza o que está proposto pelo Cristo, despreza o Cristo. Mas ele não é o Cristo. Ele não é o Filho do Deus vivo. Ou ele é só uma frase maneira numa camisa. Ele é só tema de congresso e conferência. Ele é só uma figura histórica, mitológica que a gente usa para sustentar uma crença e uma religião, que os ateus dizem isso, né? Os ateus dizem que Jesus é uma invenção da cabeça humana, da mente humana, a fim de que nós tenhamos a que nos apegar nesse mundo sem sentido. Não, religião, esse negócio de religião, não. Jesus foi uma figura, foi um cara maneiro que as pessoas divinizaram. Você pode até não confessar isso, mas tem muita gente que vive dessa forma, como se Jesus fosse só uma figura mitológica. Para mim é aterrorizante saber que Deus entregou o Filho dele naquela cruz por causa do meu pecado. Para mim é aterrorizante saber também que se não fosse ele, eu ia para a boca do inferno, ser engolido pelas chamas de fogo. Mas é de extremo consolo saber, irmãos, que ele é o Cristo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Irmão, se você não crê nisso, mete o pé da igreja. Não estou falando da igreja Soma. Um dia eu estava conversando com um jovem e eu falei para ele, cara, você não ama Jesus. Ele falou, não amo o Senhor. Eu falei, você não ama Jesus. Não ama. A vida que você leva despreza quem ele é. Você expõe ele a vitupério, né, como diz o escritor aos Hebreus. Você expõe ele a vergonha. Se dependesse de pessoas como você, ele era crucificado toda semana. Você é um idólatra. Você ama a si mesmo. E eu tenho um conselho para te dar. Abandona a igreja. Aí ele, que isso, Wesley? Eu falei assim, vai se sujar mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Vai embora. Seja entregue a Satanás, porque o mundo jaz no maligno, para ver se você sofre o suficiente. Abra os olhos e veja na face de Cristo a glória de Deus. E reconheça no Cristo de Deus a única esperança e salvação para a sua vida. Você não ama Jesus. Nunca mais ele me procurou por um conselho, mas eu estava virado também no dia, meio irado. Mas é verdade.
Se você não entende isso aqui, se isso aqui não é uma verdade para você, se isso é só uma frase bonita no seu Instagram, se você não leva isso aqui a sério, você tem que ir embora daqui. Você tem que parar de fingir que você é quem você não é. Você tem que assumir a bronca. Eu não levo Jesus a sério porque para mim ele não significa nada. Para mim ele é só um profeta. Para mim ele é só uma figura importante da história, mas para mim ele não é Deus. Porque ninguém pode se comportar de qualquer maneira servindo a Deus, envolvido com Deus, aliançado com Deus. Ninguém. Ninguém. Então, para a gente andar aqui, o que Jesus é para você, meu irmão, minha irmã? O que você entendeu sobre Cristo? Olha para o seu coraçãozinho aí agora, nesse momento, faça a reflexão. O que ele significa para você? A gente segue o texto e eu entendo aqui, agora né, aliviar. Eu entendo porque algumas pessoas desprezam Jesus. Porque algumas pessoas vivem a vida como se Jesus não fosse absolutamente nada. Jesus é um cara legal, né? O Jesus da Marquezine, cool, maneiro, legal. Mas ele lá, eu cá. Vou na célula quando der eu vou na célula. Quando não der, vou maratonar minha série porque eu não quero saber disso aí não. Isso aí para mim é coisa de bitolado. Esse negócio de igreja toda semana, esse negócio de PG toda terça, reunião de oração, isso aí é coisa de Wesley. O Wesley que quer todo mundo na igreja toda hora. Né? Quando der eu vou. Ah, eu entendo porque as pessoas são assim. E o versículo 17 diz, olha lá, ó. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você. Bem-aventurada a palavra que aparece aqui é Macários, né? A mesma Sermão do Monte. Mais do que felizes, abençoados de verdade. Pessoas de fato abençoadas por Deus. E por que ele é bem-aventurado? Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, né? E isso aqui é legal, ele está dizendo assim, ó, você é filho de homem, você é um homem natural. O que eu vou dizer agora vai ficar bem claro como Deus é gracioso, Jesus, né? Você é filho de homem, você é homem. Mas ainda sendo homem limitado e pecador, diz o texto lá, ó, não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Por mais que você seja limitado, pecador e filho de homem, Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, por mais que você seja filho de homem, o meu Pai que está nos céus abriu os seus olhos para ver quem eu sou. E aqui, toda a nossa arrogância, nossa vaidade, nossa soberba cai por terra. Porque da minha posição dizer para você vai embora, parece que eu estou sendo presunçoso, soberbo, arrogante, que só eu sou o cara que entendo quem é o Cristo né? Mas não! Eu estou dizendo isso porque, de fato, é melhor que você não se iluda pensando que é crente e tenha a oportunidade de se arrepender. É disso que eu estou falando. Mas quando nós pensamos a nossa condição como um todo diante de Deus, a gente para aqui e diz que se não fosse Deus abrindo os meus olhos e os seus olhos, nós continuaríamos vendo Jesus como um simples homem. Simples assim. E isso comunica o que para nós? O tamanho da bondade e da misericórdia de Deus para com a mim e para com a sua vida. Porque se você entendeu quem Jesus é, e hoje vive para esse Cristo, que é o próprio Filho de Deus, não é porque você é bom. Não é porque você está na Igreja Soma. A Igreja Soma, um dia a irmã falou, né, que não gostava que eu falasse isso. Mas é verdade mesmo, a Igreja Soma é a pior igreja do mundo. E eu sou o pior pastor do mundo, cheio de falha, cheio de defeito, cheio de problema aqui. A única coisa que a gente faz é se esforçar para ser fiel. Mas tem um monte de falha e um monte de defeito aqui. Então não é porque você é da Igreja Soma, ou de outra igreja, não é nada disso. É porque o Pai, que revela quem é o Filho, olhou para você e falou assim, veja, abriu os seus olhos, tirou a venda, eliminou sua cegueira, eliminou a minha e a sua cegueira. Queria falar um pouco mais disso. Não existe ninguém nessa vida que vai entender quem Jesus é, senão pelo Espírito de Deus. Os homens estão embotados, estão surdos, estão cegos, suas mentes cauterizadas, a não ser que Deus faça uma obra soberana e lhes dê uma revelação. Os homens não vão saber quem Jesus é. Você já conversou com alguém que você ficou conversando muito tempo ali falando sobre quem Cristo era e a pessoa não entendia e tu ficava assim, meu Deus, como assim?
Como que essa pessoa não entende o que eu estou falando, já que o que eu estou falando é tão simples? Simples para quem? Hã? Eu lembro uma vez, isso aqui nunca mais vai sair da minha cabeça, né? A gente estava lá no portão de casa, minha mãe trabalhava fora e dizia que ninguém tinha que ficar na rua, né? Lá no portão de casa, a gente brincando na rua. E aí, eu, meus irmãos, na época minha falecida irmã estava viva também, tudo pequenininho assim na rua, eu sentado no meio-fio, fazendo alguma coisa no meio-fio, pessoal brincando ali e tal, aquela coisa toda, deveria estar todo mundo já dentro de casa, de banho tomado, né? Aí eu vi minha mãe subindo, lá na esquina, cheia de bolsa. Na verdade, eu tinha que descer para pegar as bolsas, né? Mas com medo dela, o que eu fiz? Entrei no sapatinho, não falei para ninguém. Entrei, fiquei lá dentro, parece que ela não me viu entrando e ficou todo mundo lá fora. Claro que me entregaram, né? Me entregaram. Ela pensou que eu estava dentro de casa e disse, não, o Wesley estava também, tal, aquela coisa toda. Cada um tomou o seu. Mas perceba o que eu estou querendo dizer. O exemplo é o seguinte. Quem vê primeiro tem um comportamento diferente de quem não enxergou ainda. Então, quando eu vi minha mãe, falei, opa, e meus irmãos ficaram lá fora e foram pegos no flagra. E por que meu comportamento foi diferente deles? Por que eu corri para dentro de casa? Porque eu vi. Porque eu vi. E por que muitos de nós têm um comportamento diferente de muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão lá fora? Porque Deus, o Pai, te deu a graça de ver, você viu. Mas isso não vem de você, Deus fez essa obra na minha e na sua vida. Se Deus não fizesse essa obra, nós continuaríamos cegos, sem enxergar quem Jesus é, nós estaríamos nessa condição de rebeldia e insujeição como os homens estão. Isso é uma obra de Deus. Você está vendo que a gente não fica forçando a ideia de eleição? Eu não fico forçando a ideia de eleição. Mas se é o Pai que revela, a gente está falando de eleição ou não está, irmão? Se é Deus que abre os olhos dos homens para que os homens enxerguem quem Cristo é, e não era fácil de enxergar Jesus como Messias não, tá? Ele era um carpinteiro comum, normal, um judeu normal. Devia ter uma barbinha, bem parecido com aquele lá do The Chosen. Uma barbinha preta, cabelinho. Devia ter a mão cheia de calo, porque era carpinteiro. Tinha a mão lisinha, né? Cheia de calo. Aí tu ficava olhando para ele assim, né? Meu Deus, Senhor. Será? Lembra de Tomé? Tomé até o fim, cara. Para mim é difícil, assim, acreditar que ele ressuscitou, que ele... essa coisa toda, né? Quando Jesus aparece, diz, põe a mão aí, Tomé. Ele cai de joelho e diz, Deus meu e Rei meu. Mas isso é uma obra de Deus. O meu trabalho como pregador, como profeta, como homem de Deus, como tudo isso, é encher o saco pregando evangelho até que Deus faça a obra. Mas, por outro lado, eu entendo que se Deus não fizer, se Deus não abrir os seus olhos, se Deus não te enxergar a seriedade do que a gente está tratando aqui, cara, não tem o que fazer. É cansativo. Esses dias, pastor, tu deu uma na minha cabeça, né? Eu falei, pastor, estou tão cansado de algumas coisas, toda hora a mesma coisa. Ele falou, toda hora a mesma coisa. Falei, mas o pessoal não aprende nunca? Ele falou, o pessoal não aprende nunca. Mas por quê? Porque eu estava tomado de vaidade e soberba, esquecendo que quem faz essa obra é Deus. O meu papel é ficar aqui pregando e falando, até que Deus abra os seus olhos e faça você entender o que eu já entendi, pelo Espírito de Deus. No capítulo 11 de Mateus, põe para a gente, Marcos, por favor. 11, 25 a 27. Olha o que ele diz. Já tinha falado sobre isso. Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então isso aqui é para a gente sair daqui humilhado hoje, hein? Todo mundo junto humilhado, né? Deus quis te revelar quem Ele é, irmão. Deus quis te revelar quem Ele é. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dentre tantos perdidos, Deus alcançou você com esclarecimento acerca
da identidade do Messias. E quando você ouve o nome de Jesus, tu já fica trêmulo, porque você sabe que não é qualquer nome. Quando você lê os evangelhos ou ouve o evangelho, você está ouvindo a história da sua salvação. Você entendeu pela fé, pela ação do Espírito de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Deus fez essa obra. Não porque você é bonito, não porque você mora em um lugar legal, não porque você tem dinheiro, não porque você canta muito, prega muito, ensina muito, profetiza muito. Nada disso, irmão, define se Deus vai revelar Cristo para alguém. É por graça, por misericórdia, é pelo desejo, é pelo querer dele. E Ele quis. Ele quis. Ele quis fazer isso com você. Ele quis fazer parte da família dele, membro da comunidade da fé. Você não tinha dinheiro para entrar aqui. Você não tinha um convite para entrar aqui. Você não tinha recursos para pagar a sua permanência no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus por recursos próprios. Ele te colocou dentro dessa festa. Ele quis. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão ninguém entende o senhorio de Cristo se Deus não fizer uma obra no coração dessa pessoa pelo Espírito. Está vendo o tamanho do seu privilégio? É o que a Letícia estava falando aqui enquanto cantávamos. Está vendo o tamanho do seu privilégio? Quem tu era, cara, antes de Cristo te alcançar? Para onde você estava indo? Qual era o seu destino eterno? Qual era o destino eterno da sua alma? Fazia parte de quê? Em alguns casos, né, nem bonito o cara é. E é crente agora em Cristo Jesus pelo Espírito. Diz Senhor Jesus pelo Espírito. Se submete ao senhorio dele pelo Espírito. Entrega a vida todo dia como um sacrifício vivo pelo Espírito. Pelo Espírito, isso é uma obra do Espírito. A última para encerrar. 2 Coríntios 4, vamos do 3 em diante. Vamos até o 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem não entendeu Cristo por meio do evangelho está se perdendo. Se perdendo. Não está duro não, irmão. Não está morando de aluguel não. Não está solteiro não. Está se perdendo. Está indo para o inferno. Está indo ter que lidar com a ira justa de um Deus santo. Ser esmagado pela ira de Deus. No inferno. Está preparado para Satanás e seus anjos. Está se perdendo. Quem não entende Jesus pelo evangelho está se perdendo. Versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? O diabo. O diabo colocou uma venda nos homens para que os homens olhem para Cristo e o desprezem. Estou arrepiado de novo. O inimigo da nossa alma colocou nos homens uma venda para que os homens olhem para Cristo e desprezem Ele. Para que não valorizem Ele, para que não honrem Ele, para que não adorem Ele, para que não se curvem a Ele. O inimigo da nossa alma debocha do Deus Trino quando pega aqueles homens que foram criados à imagem de Deus e faz com que esses homens desonrem ao seu Criador. Nós cantamos aqui, irmãos, que tudo se rendeu. É verdade, todo o poder foi dado a Cristo nos céus e na terra. A igreja já está rendida, haverá um dia que todas as coisas estarão sujeitas a Ele. Diz o texto que um dia todos os seus inimigos estarão sobre os cabelos, sobre o estrado dos seus pés. E isso está progredindo, isso vai acontecer um dia. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê quem dá escárnio. Apocalipse diz que um dia os reis vão dizer aos montes, diante da glória do Cordeiro, caiam sobre nós. Irmão, imagina um morro do Mendanha. Tu falar para o morro do Mendanha, cai na minha cabeça. Porque eu não aguento a glória do Cordeiro que está diante de mim.
Isso vai ser naquele grande dia, mas hoje os homens desprezam quem ele é. Não veem a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a partir do Evangelho. Vivem uma vida autônoma. Pessoas... Tem uma música que eu acho maravilhosa, do Canto Verbo. Meu Deus, esqueci o nome da música. Mas tem um momento que ele fala sobre os homens que respiram o ar de Deus, respiram o ar que não criou. Para dele quem? De Deus. Propagar ideias tortas. Notas tristes. Não é isso, Eric? Eric está falando lá. Por que tu não falou, Eric? Estou aqui lembrando. Notas tristes, pode escutar que você vai ver como é que o autor da música descreve bem a condição dos homens que estão cegos para a glória de Deus em Cristo Jesus. Respira o ar que não criou, para dele propagar ideias tortas. Está cheio de gente respirando o ar de Deus e vivendo uma vida longe do seu Criador. E quem fez isso, irmão? Quem fez essa obra? Quem foi que enganou Adão e Eva lá no jardim? Quem foi que continua enganando os homens ao longo da história, dizendo aos homens que Jesus não é nada, que Jesus não deve ser honrado, que Jesus não deve ser glorificado, que Jesus não deve ser reverenciado? Quem é que continua dizendo aos homens, Jesus não precisa se meter na sua vida, na sua família, na roupa que você veste, no dinheiro que você gasta, Jesus não é senhor de nada, vive a sua vida por conta própria? Quem é que engana os homens a ponto dos homens entenderem, pelo espírito de Satanás, que quem manda na vida deles é eles próprios? E eles desonram o Cristo. Não, na minha vida mando eu. Tu fez tua vida? Quem sabe de mim sou eu. Você consegue dizer, vou acordar amanhã de boa porque eu me mando e eu sustento o meu ar? Mas é o diabo que fez essa obra. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Cristo. Versículo 6, para encerrar aqui, ó. Porque é Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. De que ele está falando aqui? Está falando da criação. No momento que Deus diz, haja luz e houve luz. Ele está dizendo, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem que iluminou teu coração, irmão? Coração duro, de pedra, entenebrecido, escuro. Quem foi que tacou luz aí? Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Não foi carne nem sangue, você não conquistou o conhecimento de quem Jesus é por conta própria. Foi o Espírito de Deus que fez essa obra no teu coração. Foi o Espírito de Deus que te deu o privilégio de fazer parte da família da fé. Foi o Espírito de Deus que te enxertou na videira, que te fez ovelha desse rebanho. Foi o Espírito de Deus que te colocou na mesa do rei. Ontem nós falávamos sobre isso, não é só sobre salvação, mas é como Deus nos trata, bem disse o Alex. Deus, irmão, você era inimigo de Deus, você desonrava a Deus, você pecava contra a santidade dele, mas em Cristo Jesus ele te colocou sentado na mesa dele, irmão. Tem gente que não te chama para tomar um açaí. Deus quis você a ponto de colocar na mesa dele, para ser servido por ele, para ser amado por ele. Deus te aceitou, não porque você é bom, mas porque ele quis. Ele colocou a vida dele em você por meio de Cristo. Essa obra é dele, somente dele. Meu Deus. Você entende o privilégio que é ser crente? Que não é carne nem sangue, não são nossos esforços, não é o que nós fizemos. Mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos textos mais controversos da Bíblia está diante de nós. Eu nem vou perder muito tempo com ele. Mas quando o texto diz que sobre esta pedra Jesus edificaria a sua igreja, há quem pense, né, o catolicismo romano pensa que está falando do próprio Pedro. E vocês vão ver na próxima pregação que é impossível de ser Pedro aqui. Porque o Pedro que falou pelo Espírito é o Cristo, é o Pedro que falou por Satanás. Não vai para a cruz. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas não pode ser Pedro aqui. Há quem diga que é a declaração que Pedro fez, faz mais sentido. Que a declaração que Pedro fez é o fundamento para que a igreja seja edificada e construída. Mas há quem pense que Jesus está falando dele próprio. De que Jesus é o fundamento da igreja. De que Jesus é o alicerce da igreja. De que Jesus é a pedra angular da igreja. E eu estou com esse grupo.
A declaração de que Jesus é o Cristo é sine qua non para que alguém se torne cristão. Sem a qual não dá para ser, de fato. Só dá para ser cristão se você entender quem o Cristo é. Beleza, normal. Mas quando a gente fala da edificação, da construção e desenvolvimento da igreja, a partir de um fundamento, vamos correr aqui rapidinho alguns textos. O primeiro é Efésios. Não, 1 Coríntios 3, 10 e 11. A gente está falando de fundamento, está falando de alicerce, sobre o qual a igreja vai ser edificada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Paulo está falando dele no ofício de apóstolo. O que os apóstolos, os 12 mais Paulo, vocacionados, enviados por Cristo, fizeram? Colocaram o fundamento, junto com os profetas do Antigo Testamento. Lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. E qual é o fundamento? É sobre Cristo que a igreja está sendo construída. É sobre Cristo que a igreja está sendo edificada. E é por isso que a gente já está aqui há tantos milhares de anos e a gente não cai. Na verdade, se a gente pensar que Cristo é o fundamento, o restante do texto faz mais sentido. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas vamos em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, está vendo? Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o Cristo, os apóstolos decifraram essa mensagem, aprenderam do próprio Cristo e consolidaram nos seus ensinos. Sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, o fundamento dos apóstolos, o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Pedro, capítulo 2, versículo 6, nem precisa colocar ele mesmo. Por que Pedro concorda que ele não é o alicerce? Por que Pedro concorda que ele não é o fundamento, a pedra sobre qual a igreja está edificada? Porque ele declara que Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então, a pedra da qual Jesus está falando, ao meu ver, é o Cristo. É sobre ele que a igreja está edificada. E é uma palavra de esperança para mim e para você. Já que estamos sendo edificados sobre Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida. Por mais duro que seja ser igreja, irmão, ninguém pode contra a igreja do Senhor. E aqui, há quem pense, que quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está falando de Satanás, seus demônios, a força do mal, tal. Não vejo assim. Não vejo assim. Nem Satanás está no inferno ainda, vai ser lançado lá. Jesus disse, acho que é 25 de Mateus, que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos e para aqueles que seguirem os caminhos dele. Mas nem Satanás está lá ainda. Mas a palavra inferno, em alguns textos, na verdade, quando a gente olha para o texto bíblico como um todo, a gente vê que existem várias palavras distintas que se referem a coisas distintas. E aqui, a palavra que aparece é Hades, que geralmente se remete à morte, o reino dos mortos, o lugar dos mortos. E o que Jesus está dizendo para aquele povo que diz, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo? Ele está dizendo que o reino da morte, ou que nem a morte, tem mais poder sobre a nossa vida. O povo que reconhece Cristo, Jesus, como Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, não precisa temer mais a morte. A gente vai continuar por aqui e a morte vai ficar nos rondando, nos cercando. O último inimigo do homem é o inimigo implacável que o homem não conseguia destruir. Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, venceu e por isso as portas do Hades, da morte, do inferno, não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Essa é a palavra de esperança para mim e para a sua vida. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Aí sim eu penso que ele está falando da declaração. Aí sim eu penso que ele está falando dessa constatação de quem é o Cristo. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quem já fez comigo a classe de novos membros, já viu eu falando sobre disciplina eclesiástica, no momento em que, no capítulo 18 mesmo de Mateus, no momento que Jesus diz que o que for ligado aqui, dentro do contexto de disciplina eclesiástica, vai ser ligado no céu. O que for desligado vai ser desligado. Ele está falando da capacidade da igreja, de reconhecer quem é a igreja.
A gente, pelo testemunho, pela vida que vive, reconhece quem é quem. E quando ele fala dessa declaração, ele está deixando claro para Pedro: Pedro, eu vou te dar a chave. Qual é a chave? A chave é a declaração pela pregação do Evangelho de que eu sou o Messias, o Salvador. Vocês têm isso aí na mão de vocês. Como os precursores da igreja neotestamentária, nos formatos neotestamentários, os apóstolos são aqueles que, por meio da pregação do evangelho, validam a entrada das pessoas na comunidade da fé a partir de quê? Da confissão. Da confissão. Qual é a chave? A chave é a confissão. E nós administramos essa chave. É por isso, irmão, que ninguém vai entrar na caixa d'água ali que a gente usa para batizar sem confessar que Jesus é o Cristo. Aqui, a chave está na nossa mão. A chave do reino está com a igreja, pregadora do evangelho, disseminadora das boas novas. E somos nós que reconhecemos pelo Espírito de Deus, na confissão dos irmãos, que essa pessoa faz parte da família da fé. Ele segue. Se ligar na terra, vai ser ligado no céu. Que desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Extremamente contraditório aquilo que a gente pensa sobre evangelização. Mas para esse momento faz sentido. Por quê? Porque as pessoas, a gente já viu isso, né, o segredo messiânico. Lá no capítulo 8 de Mateus a gente passou por isso. Não dizem a ninguém, não digam a ninguém quem eu sou. Não digam a ninguém o que eu fiz. E agora mais uma vez ele diz, não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Porque as pessoas daquela época tinham uma ideia deturpada de quem ele era. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se for para confundir a cabeça das pessoas, nem prega sobre mim. Nem prega sobre mim. Fica tranquilo, fica calmo, que a hora de abrir o bocão vai chegar. Eu vou morrer naquela cruz. Vou consumar a obra que me foi confiada pelo meu Pai. Vou entregar a minha vida. E vocês vão poder dizer que aquele que ressuscitou é o Messias esperado, Filho de Deus. A mensagem do Evangelho já era pregada, mas agora vai ficar clara. E não vai haver mais confusão. Ninguém vai confundir Cristo com milagreiro, fazedor de milagre, resolvedor de problema. E a igreja soma, irmão. Ontem não, né? Na semana passada a gente viu o Alex falando aqui. E está tudo conectado, está tudo conectado. Sobre a nossa precaução contra a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E a igreja soma essa igreja que com seus defeitos, suas falhas e seus problemas, pelo menos está pegada à doutrina. Ninguém vai ficar aqui senão pelo evangelho, porque eu não tenho dinheiro para dar para ninguém. Durinho. Eu não sei, irmão, bajular ninguém. Não tem cadeira acolchoada. Calor, não, olha isso aqui. Hã? Se Jesus deu o sangue, a gente dá o suor pela igreja. Irmão, qual é a motivação que tu tem para ficar aqui domingo de manhã num calor desse? O que tem de atrativo numa igreja toda mal acabada como essa aqui, um galpão velho desse aqui? Domingo após domingo, qual é a sua motivação? E eu nem estou dizendo que você não pode pôr uma igreja melhor estruturada do que essa aqui, pode também. Desde que o verdadeiro Cristo seja pregado do púlpito. O verdadeiro Cristo seja pregado do púlpito. O que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Isso vai determinar como a gente vai viver a partir de hoje, irmão. Uma reflexão profunda sobre a identidade do Cristo. Sobre o Filho de Deus, que por um momento abriu mão de seus privilégios, suas prerrogativas e se tornou como um de nós. Carne, sangue, o imortal se tornando mortal, o infinito se tornando finito, Criador tomando forma das criaturas, humilhação tamanha, para que nós fôssemos exaltados por meio de seu sacrifício e por meio de quem Ele é, de sua representatividade diante do Pai. Se coloque de pé, eu quero encerrar com você aqui essa manhã. Mas a igreja é formada de gente que reconhece quem Jesus é. A chave de entrada para o reino dos céus é a confissão extraída pela pregação do Evangelho. A gente prega o Evangelho e depois fica na sua conta quem é o Cristo. Quem é o Cristo?
quem é o Cristo, quem é Jesus para você. E só tem um jeito, irmão, só tem um jeito de fazer sentido para você e de você ter os seus olhos abertos. Que o Espírito de Deus faça essa obra. Você que nunca assumiu um compromisso com Cristo, abra seu coração hoje, é com você mesmo. E tá vendo? Parece contraditório, mas não é. É assim que se prega a eleição, o chamado irresistível, a obra soberana de Deus. A gente prega, você decide, mas no final quem faz a obra é Deus. Que o Senhor te atraia, que o Senhor te chame, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor ilumine sua mente, que o Senhor, como um farol, ilumine seu coração sombrio e obscuro. Que nós saiamos daqui com os olhos abertos, irmãos. Que nós saiamos daqui enxergando. Que nós voltemos para os nossos lares conscientes de quem Jesus é. Não é o amiguinho da escola, né? Papai e mamãe que diz isso. Seus amiguinhos da escola, não. Não é amiguinho da escola, não, irmão. Também nem é o amiguinho da igreja, não é o patrão, não é a namorada, não é o namorado, não é o marido, não é a esposa, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador dos homens, é o Messias esperado. Louvado seja Ele por isso. Amém?